Saudações, bem-vindos a mais uma aula de segurança contra incêndio e pânico. O assunto da aula será Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio. Hoje falaremos dos requisitos técnicos e de dimensionamento do Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio, baseados, claro, na Instrução Técnica número 21. Antes de assistir esta aula, é importante que vocês assistam às aulas anteriores sobre os extintores, nas quais eu explico os outros requisitos de funcionamento, de validade, de estrutura do extintor, pois nesta aula só será abordado características para o dimensionamento do sistema de proteção por extintores de incêndio. Portanto, os objetivos são entender as características e requisitos técnicos do sistema de proteção por extintores e dimensionar o sistema de proteção por extintores em uma edificação. Da mesma forma que em outras aulas, este segundo objetivo só será atingido após os senhores executarem o exercício que está previsto aqui mesmo nesta aula e colocarem num espaço específico para discussões. Então, esses conceitos, para entender o sistema de proteção por extintores em uma edificação, precisamos entender alguns conceitos. Estes conceitos são abordados nas aulas anteriores, mas não custa nada repetir aqui. Então, os conceitos principais são carga, que refere-se à quantidade de agente extintor dentro de um extintor. Agente extintor é a substância que está dentro do extintor e que é responsável por fazer a extinção do incêndio, seja por resfriamento, seja por abafamento ou uma extinção química. Carga de incêndio é a soma das energias caloríficas passíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais dentro de uma edificação. Inclusive, existe uma aula específica aqui sobre carga de incêndio. E carga de incêndio específica é o valor total da carga de incêndio dividido pela área do piso considerado. Caso os conceitos que eu falei de carga de incêndio não estejam totalmente claros, recomendo que pause essa aula e vá assistir a aula sobre carga de incêndio, posteriormente a aula sobre extintores, as aulas prévias a esta. Precisamos também falar sobre o grau de risco. O grau de risco, ele é uma grandeza que explicita o risco presente na edificação, explicita o nível de risco presente na edificação. E ele está previsto no decreto 16.302 de 2015 e ele pode ser baixo, médio ou alto. O grau de risco é dado em razão da carga de incêndio específica. Sendo assim, com carga de incêndio específica de até 300 MJ por metro quadrado, o risco é baixo. Em edificações com carga de incêndio específica de acima de 300 MJ por metro quadrado até 1.200 MJ por metro quadrado, o risco é médio. E em edificações com mais de 1.200 MJ por metro quadrado de carga de incêndio específica, o risco é alto. É fundamental para o dimensionamento dos extintores a classificação da edificação no que se refere ao grau de risco, como veremos posteriormente. Outro conceito importante que ainda não foi abordado é o conceito de unidade extintora. E a IT nos traz a seguinte disposição: a capacidade mínima de cada extintor portátil para que se constitua uma unidade extintora deve ser, e a IT nos traz alguns valores. Então vejam,
deste dispositivo previsto na IT, nós podemos abstrair o conceito de unidade extintora. Então, unidade extintora é o extintor que possui um valor mínimo de capacidade extintora previsto em norma. Então, o extintor só será considerado uma unidade extintora caso possua esses valores de capacidade extintora. Então, o extintor de água que tem a capacidade extintora 2A é considerado uma unidade extintora. Já o extintor que tem a capacidade, o extintor de água que tem a capacidade extintora 1A é considerado meia unidade extintora? Não, não existe meia unidade extintora. Não é considerado unidade extintora. O extintor de água 1A não é considerado unidade extintora. Tanto que comercialmente não é possível vermos extintores de 1A, pois não são fabricados. Já os extintores de 2A, conforme norma, eles possuem a capacidade extintora, conforme a IT 21, para serem considerados unidade extintora. Então, uma unidade extintora é um extintor com carga de incêndio mínima prevista em norma. Dentre estas capacidades extintoras previstas em razão dos agentes extintores, caso a capacidade extintora atenda, o extintor será considerado unidade extintora. Caso não atenda, não será considerado unidade extintora. E qual é a importância? Antes, porém, o extintor de pó BC com capacidade extintora 20 BC, ele será considerado uma unidade extintora. O extintor de pó BC com capacidade 10 BC, ele não será considerado uma unidade extintora. Já o extintor de pó BC com capacidade extintora 40 BC continuará sendo considerado uma unidade extintora. Então, o extintor portátil é uma unidade extintora independente da carga de incêndio, desde que atenda a carga de incêndio mínima prevista em norma. Não se soma as capacidades extintoras para definir várias unidades extintoras em um extintor só. Não existe isso. Isso existia no antigo dimensionamento conforme a NBR de extintor de 1993. Entretanto, hoje não ocorre mais dessa forma. Não, as unidades, a capacidade extintora do incêndio, a capacidade extintora de um extintor de incêndio só pode constituir uma unidade extintora. Um extintor de incêndio, independente de sua capacidade, só pode constituir uma unidade extintora. Certo, e para que, já sei, acho que já deu para entender o que é unidade extintora. E para que é necessário saber o que é unidade extintora? Pois no sistema de proteção por extintores de incêndio, no dimensionamento desse sistema, só é possível utilizar extintores que constituam unidades extintoras. Então, eu só posso utilizar num projeto, só posso utilizar em uma edificação extintores que constituam unidades extintoras. Sendo assim, o extintor que não constitui uma unidade extintora pode existir na edificação, até pode, entretanto, ele não será considerado no dimensionamento geral do sistema de proteção contra incêndio. Só serão considerados nesses dimensionamentos aqueles extintores que tenham capacidades extintoras mínimas para serem considerados unidades extintoras. No que se refere aos extintores sobre roda, as capacidades extintoras mínimas estão previstas a seguir: água 10A, dióxido de carbono 10 BC, pó BC, capacidade extintora mínima 80 BC e no pó ABC, capacidade extintora mínima de 6A 80 BC.
Então, como os extintores devem estar distribuídos dentro da minha edificação? Há alguns requisitos. O primeiro destes é a distância de caminhamento. É o principal requisito a determinar a distribuição dos extintores dentro de uma edificação. Então, este requisito deve ser dimensionado de tal o sistema de proteção por extintores deve ser dimensionado de tal forma que o operador não percorra distância maior de 25 metros no caso de risco baixo, 20 metros no caso de risco médio e 15 metros no caso de risco alto. Então vejam que a classe de risco, o grau de risco, aqui está sendo utilizada de maneira direta para definir a distribuição dos extintores por distância de caminhamento. Então, de acordo com a distância, de acordo com o risco da edificação, a distância de caminhamento, a distância máxima a ser percorrida de qualquer ponto da edificação até alcançar-se um extintor será 25 metros, 20 metros e 15 metros, respectivamente para risco baixo, médio ou alto. Além disso, o grau de risco influencia na capacidade extintora mínima do extintor presente no local. Então, para risco baixo, a capacidade extintora mínima, isso é em um extintor apenas. A capacidade extintora mínima é de 2A20B. Para risco médio, a capacidade extintora mínima por extintor é de 3A40B. E para risco alto, a capacidade extintora é de 4A80B. Isso apenas para um extintor. Agora, a única exceção admitida é no caso de extintores de água. Quando os extintores forem instalados um ao lado do outro, pode-se utilizar dois extintores com capacidade extintora 2A em substituição a um extintor 4A. Então, no caso de risco alto, em que se exige a capacidade extintora 4A, pode-se utilizar dois extintores e somar-se a capacidade extintora para chegar a 4A. Então, é possível utilizar dois extintores 2A desde que um esteja ao lado do outro. Nos demais casos, a capacidade extintora mínima deve ser atendido em um único extintor. Então, para risco médio, eu preciso de uma capacidade extintora mínima de 40B. Este 40B deve ser a capacidade extintora em um único extintor. Segundo requisito a ser considerado para o dimensionamento do sistema de proteção por extintores, além da distância de caminhamento, é a distribuição dos extintores por riscos específicos. Então, sempre que houver riscos específicos na edificação, além dos extintores dimensionados por sistema de dos extintores dimensionados pela distância de caminhamento, deve haver mais um extintor que atenda à capacidade extintora mínima para ser considerada unidade extintora. Então, os riscos específicos são os seguintes. A IT nos traz uma relação exemplificativa de riscos específicos. Casa de caldeira, casa de bombas do sistema de hidrantes, casa de força elétrica, casa de máquinas, geradores, transformadores, armazenamento de gases ou líquidos, combustíveis ou inflamáveis, e geradores e outros que necessitem de proteção adequada. Esse finalzinho, outros que necessitem de proteção adequada, é desse finalzinho que percebe-se que o rol é exemplificativo.
Ou seja, além dos citados, podem haver outros riscos específicos. Além dos extintores dimensionados por distância de caminhamento e por riscos específicos, há alguns casos especiais. Um destes trata sobre os postos de combustíveis. Nos postos de combustíveis, além dos extintores dimensionados por distância de caminhamento e por riscos específicos, deve haver uma unidade extintora por cada bomba de abastecimento. Então, cada bomba de abastecimento deverá ter um extintor específico para protegê-la. Esse extintor deve estar preferencialmente instalado nos pilares. E onde o extintor tem que estar dentro da edificação. Geralmente a localização dos extintores fica a cargo do projetista de acordo com a ocupação e o layout da edificação. Entretanto, há uma obrigatoriedade de localização, que é a do extintor a não mais de 5 metros da entrada principal da edificação e a não mais de 5 metros da escada dos demais pavimentos. Essa disposição serve para que saibamos que ao entrar em uma edificação, iremos logo encontrar o extintor. A no máximo 5 metros da entrada, iremos encontrar o extintor. Esta disposição do extintor encoraja, possibilita que alguém de fora da edificação, de uma edificação sinistrada, em que o incêndio esteja no início do incêndio, este alguém possa entrar e antes de acessar o incêndio, ele consiga acessar o extintor. Caso não houvesse essa obrigatoriedade, não haveria essa certeza que antes de acessar o incêndio, acessaria o extintor para fazer o combate. Sendo assim, é obrigatório que exista um extintor a não mais de 5 metros da entrada principal da edificação e também da escada dos demais pavimentos. Para os demais pavimentos, a lógica é a mesma. Além disso, cada pavimento deve possuir, no mínimo, 2 unidades extintoras, uma para a classe A e outra para a classe BC. Por óbvio, permite-se a instalação de 2 unidades extintoras iguais de pó A, B e C. Se o mínimo é 2 unidades extintoras, uma para a classe A e outra para a classe BC, se as duas forem ABC, este primeiro requisito é atendido. Então, há esse segundo dispositivo que permite a instalação de 2 unidades extintoras iguais de pó ABC, mas nem seria necessário, dado que 2 unidades extintoras de pó ABC atendem ao requisito geral, segundo o qual cada pavimento deve possuir, no mínimo, 2 unidades extintoras, uma para a classe A e outra para a classe BC. A IT permite uma exceção, que é para aquelas instalações ou pavimentos com área construída inferior a 50 metros quadrados. Nesse caso, permite-se apenas a instalação de uma unidade extintora. E nesse caso, a unidade extintora tem que ser para todas as classes. Sendo assim, ela deve ser de uma unidade extintora de pó ABC. Em relação à instalação do extintor do incêndio, este pode ficar em suportes pendurados na paredes ou em recipientes. Em um ou em outro caso, ele deve obedecer às alturas recomendadas. Quando ele for instalado em suporte pendurado na parede, ele deve possuir altura máxima, esse suporte deve estar na altura máxima de 1,60. E o mínimo do fundo do recipiente do extintor para o piso deve ser 10 centímetros. Então, precisa haver uma distância mínima do piso para o extintor. Isto serve para proteger o extintor de intempéries no piso, tais como sujeira ou principalmente água, que afete a durabilidade do recipiente.
ou o extintor pode também estar instalado em recipientes específicos, desde que obedeça a distância mínima do fundo do extintor para o solo, a distância mínima de 10 centímetros. Então, o extintor pode estar tanto instalado em suporte como nesses recipientes. No que se refere à sinalização, todo extintor de incêndio deve ser sinalizado e a sinalização deve ter sua base à altura mínima de 1,80 m, ou seja, 20 centímetros acima do suporte, da altura máxima do suporte do extintor. Então, sempre a sinalização estará acima do extintor e com este não se confundirá, não se atrapalhará. Um não tirará a visão do outro, pois tem alturas diferentes. O extintor no máximo a 1,60 e a placa, a base dela, a no mínimo 1,80. No que se refere à sinalização, muito comum encontrar este tipo de sinalização que não está mais válido. Uma sinalização por meio de adesivos amarelos, ela não é mais válida. O padrão foi mostrado no slide anterior e em aula de sinalização, aula específica de sinalização, veremos mais detalhes. No que se refere à sinalização horizontal, a sinalização horizontal constitui um quadrado com bordas amarela, essa borda de 15 centímetros de largura, e o quadrado central vermelho, quadrado com 70 centímetros de lado. Esta é a sinalização horizontal. E lembrando que a sinalização horizontal, em regra, ela não é obrigatória. Então, hoje só é necessário colocar sinalização horizontal em um extintor de incêndio em locais em que exista a movimentação de mercadorias. Porque, como neste local há a movimentação de mercadorias, seria fácil colocar uma mercadoria neste local e obstruir o extintor de incêndio. Então, para que constitua um alerta a mais para que não se coloque nenhuma mercadoria obstruindo o acesso ao extintor de incêndio, tem-se a sinalização horizontal. Então, a sinalização horizontal deve ser respeitada e sobre ela não deve ter qualquer material, combustível ou não, que possa obstruir o acesso ao extintor. Então, esta obrigatoriedade não está prevista na IT 21, a IT de extintores, está prevista na IT 20, a IT de sinalização, que diz que quando os extintores de incêndio forem instalados em garagem, que é a movimentação de carros, área de fabricação, depósito e locais utilizados para a movimentação de mercadorias e de grande varejo, deve ser implantada também a sinalização de piso. Então, a sinalização de piso atualmente só é obrigatória em locais em que haja uma movimentação de mercadorias ou de carros, conforme a IT 20, garagens, área de fabricação, depósitos e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo. Quando a sinalização estiver em coluna ou pilares, ela deve estar instalada nas 4 faces da coluna ou do pilar. E aqui trago uma imagem na qual consta a sinalização vertical, mas não consta a sinalização horizontal. Aqui trago umas imagens e o desafio é encontrar o extintor nesta imagem. Outra imagem que há a sinalização horizontal, mas percebe-se que esta não adiantou muito e colocaram
uma espécie de móvel em cima da sinalização horizontal, o que é vedado. Ache o extintor mais uma vez. E o extintor em escada. É vedada a instalação dos extintores em escada. Em regras, as medidas de segurança contra incêndio não podem ser instaladas nas escadas. Primeiro, porque o acesso vertical, o caminhamento vertical em uma escada é mais dificultado e em uma emergência ir até a escada para pegar a medida de segurança, para pegar o extintor, por exemplo, seria um acesso dificultado. Então, para que as pessoas não tenham essa dificuldade, as medidas de segurança não podem ser instaladas em escada, tal como o extintor, o abrigo de hidrante. E, além do mais, ela não pode ser instalada na escada, porque a escada constitui o meio vertical de saída da edificação. Sendo assim, se a pessoa precisasse ir à escada buscar o extintor, ela poderia impedir a saída das outras pessoas ou poderia esbarrar em outras pessoas que estivessem saindo da edificação em sentido contrário ao seu. E, ademais, a medida de segurança, o extintor, por exemplo, ele diminui a largura da escada. Sendo assim, se ele fosse instalado em escada, a largura seria diminuída, o que dificultaria também a saída dos ocupantes da edificação. Então, por todos estes requisitos, os extintores não podem ser instalados em escadas. O extintor pode estar embutido na parede? A resposta é sim, eles podem estar embutidos nas paredes, desde que eles possuam um visor transparente que permita visualizar o extintor dentro dele. Dado que não fosse o visor transparente, o extintor poderia sumir e, caso houvesse manutenção, o sumiço do extintor só seria descoberto por ocasião da manutenção. E em várias edificações não há manutenção periódica, sendo assim, o sumiço do extintor só seria detectado por ocasião de um incêndio ou por ocasião da vistoria por parte do Corpo de Bombeiros. Então, o extintor pode sim estar embutido na parede, desde que possua visor transparente que permita sua visualização dentro deste abrigo. E os extintores cromados podem? Sim, podem. É possível que o extintor seja cromado desde que tenha marcação do Inmetro, caso tenha o selo de validade do Inmetro. O extintor pode ser cromado. O extintor é vermelho tradicionalmente por questões de visibilidade, mas a NBR atual de fabricação dos extintores recomenda que eles sejam vermelhos. Entretanto, eles também podem ser cromados, desde que corretamente sinalizados e com o selo do Inmetro. O que se refere aos extintores sobre rodas, é obrigatória a existência deste tipo de extintor em edificações de risco alto, onde houver manipulação ou armazenamento de explosivos e líquidos combustíveis ou inflamáveis. Com base neste dispositivo, que é um dispositivo similar ao que existe na NBR 12963, a NBR de extintores, exigia-se extintores em postos de combustíveis, dado que a manipulação ou armazenamento de explosivos e líquidos inflamáveis ou combustíveis. Entretanto, foi acrescido um dispositivo a esse texto na IT 21 do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que diz que, exceto quando os reservatórios de inflamáveis ou combustíveis forem enterrados. Então, não se exige mais extintores sobre rodas em postos de combustíveis que
possua os extintores enterrados e possua os reservatórios enterrados. Nesse caso, não são mais necessários os extintores sobre rodas. Além disso, quando eram obrigatórios ou mesmo não sendo obrigatórios, eles podem ser empregados. Entretanto, não podem ser empregados exclusivamente, ou seja, não é permitida a proteção da área unicamente pelos extintores sobre rodas. Os extintores sobre rodas podem proteger apenas metade da área da edificação e também devem ficar intercalados, o extintor sobre rodas e o extintor portátil, o extintor sobre rodas e o extintor portátil, pois a utilização do extintor sobre rodas, apesar de este possuir capacidade extintora maior e uma alta vazão, a utilização deles é mais complexa, é mais difícil. Então, eles não podem existir sozinhos na edificação. De nada adianta a alta capacidade extintora, uma alta vazão de agente extintor, caso ninguém saiba usar. Então, quando eles existirem na edificação, no máximo, metade da área da edificação podem estar protegidas por eles, pelos extintores sobre rodas. E, claro, eles só podem ser computados como proteção efetiva nos locais que permitam livre acesso, ou seja, em locais que não tenham grandes desníveis, que não tenham degraus, que dificulte o acesso do extintor sobre rodas a qualquer ponto da edificação. Então, para que o extintor sobre rodas seja utilizado e seja computado como proteção efetiva, o local deve estar em nível e não possuir nenhuma dificuldade de movimentação ao extintor sobre rodas. Os principais erros encontrados nas vistorias são lacre violado ou lacre vencido. O lacre não pode estar nem violado nem vencido. O quadro de instruções deve estar legível, e é um erro o quadro de instruções ilegível, ou pior, quando ele inexiste. É comum também encontrar os extintores com inexistência de alguns componentes, principalmente o esguicho. O esguicho é muito fácil de soltar do extintor. E também é um erro comum encontrar extintores com a data do último ensaio hidrostático igual ou superior a 5 anos, dado que geralmente nós fazemos a conferência da validade da recarga, da manutenção, mas nem sempre observa-se o ensaio hidrostático. Então é comum que o ensaio hidrostático esteja vencido. Acesso obstruído, como já vimos em algumas fotos, também é um dos erros. A inexistência e elegibilidade das gravações originais de fabricação ou do último ensaio hidrostático. E a mangueira de descarga apresentando danos, deformação ou ressecamento. Também é um erro comumente encontrado. Além disso, o erro clássico é o extintor parcial ou totalmente despressurizado, ou ainda com pressão acima da indicada, com o indicador de pressão no manômetro marcando além do nível necessário, do nível indicado. Aqui está a simbologia dos extintores portáteis, como eles devem estar grafados no projeto. Aqui a simbologia dos extintores sobre rodas. Por fim, temos exercício. Então, destaque a folha do caderno. Imagine que a folha é uma planta baixa de um galpão e o perímetro da folha representa as paredes. Além disso, a carga de incêndio específica da edificação é de 900 MJ por metro quadrado. Desta forma, dimensione os extintores para o referido galpão. Recapitulando objetivos. Ao final desta aula, os instruindos deverão ser capazes de entender as características e requisitos técnicos do sistema de proteção por extintores e dimensionar o sistema de proteção por extintores em uma edificação.
Então, acredito que o primeiro objetivo foi alcançado e o segundo objetivo será alcançado quando os senhores realizarem a atividade e discutirmos no ambiente apropriado para isso. Ou então, no caso de dúvidas, os senhores postem nos comentários que eu irei responder. Estas são as referências utilizadas na aula. Muito obrigado. Lembrem-se sempre, vidas são salvas na fase do projeto de segurança contra incêndio. Sendo assim, esta nossa atividade de busca do conhecimento, de atualização do conhecimento, também é salvar vidas. Vidas alheias, riqueza salvar. Muito obrigado. Até a próxima.